salve da amada igreja, com a santa paz do Senhor. Amém. Irmão, só para dizer para vocês que vocês escolheram esse caminho. E mesmo uma pessoa que você entra no caminho do Senhor, você não é isento de passar aflição. E se ela vier, Ele é Deus. Se a doença vier, irmãos, Ele é Deus. Se a porta se fechar, Ele é Deus. Eu levanto às 5 horas e geralmente eu oro pela minha igreja, pela minha família, pelos meus colegas. Porque nós trabalhamos na rua, irmãos, e está difícil, irmãos. Eu sempre trabalhei dentro de empresa. De uns tempos para cá eu venho para a rua, mas eu estou indignado de ver as coisas que eu estou vendo na rua. Egoísmo, violência, falta de educação. Esse país entrou no caos, irmãos. A educação desse país está zero. É o reflexo do governo, da população, tudo a mesma coisa. Corrupção. Não é só os governantes, a sociedade também. E aí, irmãos, esses dias aí, eu ali na Vila Sabrina, quando eu entro assim com o ônibus, passou um rapaz, eu não sei de onde apareceu ele. E aí, quando você dirige carro grande, chega uma hora que você olha no retrovisor, você já não enxerga mais nada. E pegou a ponta do carro dele assim, amassou, quebrou o vidro, mas falei, poxa, eu fiquei triste na hora, né? Falei, tenho 30 anos de carta, eu nunca assim, batido, esse tipo de batida, eu fiquei um pouco triste, falei, poxa, Senhor, né? Eu orei. Mas depois o Espírito Santo consola a nós, irmãos. Poderia acontecer o pior. Poderia ter matado ele, sei lá de onde apareceu. Porque o trânsito está violento, irmãos. E eu não vejo a hora de me aposentar para mim poder também não trabalhar com isso aí, porque é muito estressante, irmãos. E ladrão, violência, é um monte de coisa. E agora, a hora que eu saí ali do Andorinha, conversando com o senhor ali que estava na esquina tomando conta das máquinas, e ele estava falando, né, de roubo, desses assaltos que está tendo de manhã nas ruas. E ele era cadeieiro, hoje não, né? Já é um senhor, já ele falou, ó, fiquei 10 anos na detenção, se um desses moleques aí fazer alguma coisa para minha família, eu mato mesmo, eu vou buscar, já tem um monte de homicídio, eu não penso 2 vezes. Mas os filhos dele estão na igreja, ele falou, meu filho antes, eu falei, filho, então vai na igreja. Porque as pessoas confiam em arma, outros em carro e outros cavalos, mas nós confiamos no Senhor. E Davi aqui no Salmo 34, irmãos, Davi que ele escreveu 73 salmos. E entre esses 73 aí eu quero ler esse 34 com vocês. Ó. E Davi ele recomenda confiar no Senhor. Ó. O título é assim, ó, Davi, ele louva a Deus que respondeu a sua súplica e exorta a confiar nele. Ó. Aí ele fala assim, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloria no Senhor, e os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Buscar ao Senhor, e ele me busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ó. Olharão para eles e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem, e eu livra. Podeis sentar em nome de Jesus. E aqui no 19, irmão, o último ele fala assim, ó, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E Davi aqui, irmãos, você vê que Davi, ele já foi um rei escolhido por Deus. Não foi o caso de Saul. Saul foi o povo que pediu. Aí Davi não. Agora Davi segundo o coração de Deus. E Davi, irmãos, que lá no começo, ele já mostrou que ele confiava em Deus.
E ele nunca deixou de confiar. Porque ele falou assim, não, eu vou no nome do Deus de Israel, ó. Vou encarar esse gigante. Olha que coragem é essa, irmão? Vai no nome do Deus vivo, irmão. Encara esse problema aí no nome do Deus que você serve. Porque com as suas forças, você não vai chegar a lugar nenhum, irmãos. E Deus mostrou para Davi que era com ele. Mas vai passando o tempo, irmão, na nossa vida, vai vindo outras aflições, vem outras provas. E se nós formos olhar desde o Novo, do Velho Testamento até o Novo, nós vamos ver, irmãos, que todas as pessoas que Deus chamou, que serviram a Deus, passaram por dificuldade, passaram por afronta, por aflição, tiveram medos algum. Vocês lembram de Elias, que, irmão, não é porque você louva, você é pastor, você é presbítero, diácono, você é um crente de 20 anos, que não vai ter o problema. E Deus, ele permite as coisas acontecer, que é para você saber que você tem que ser dependente dele. Porque se você falar assim, ó, já aceitei a Jesus, igual os camaradas pregam aí, e está tudo resolvido, irmãos, vamos fazer 12 cultos, e 12 cultos, 12 meses de bênção. Irmão, se fosse assim, então, irmãos, nós vamos fazer o ano que vem mais 12 cultos, outro ano, e nós vamos passar o ano sorrindo, alegre, e nada acontecer. Então você não precisa de Deus mais, irmãos. Mas não é assim que funciona. Muitos são as aflições do justo. A Bíblia sempre está falando, muitos são. Mas no mesmo tempo que fala, irmãos, tem uma esperança para nós, e a esperança é o Senhor. E ele fala que ele sempre está presente no dia da angústia. Lá no livro de Naum faz que o Senhor, ele é bom, e ele se faz presente no dia da nossa angústia. E ele conhece os que confiam nele. E Davi, irmãos, com tudo aquilo que aconteceu na vida dele, Deus deu a vitória para ele, vieram outros problemas na vida de Davi. Muitos inimigos. E aqui eram os filisteus, irmãos, que ele temeu aqui, ó, ele teve medo. Como Elias teve medo. Aí Elias foge para o deserto, irmãos. E se você fugir, os olhos do Senhor estão lá, irmãos. Ele até vai com você, irmãos. Você tem medo, que você é fraco, mas Deus é forte, irmãos. E aí ele vai lá, irmãos, Deus vai lá e visita Elias. Fala, Elias, o anjo vai lá, Elias se escondeu, falou, ó, já mataram todos, agora só sobrou eu. Não sobrou só você, tem mais lá. Se Deus, se um de nós aqui partir, irmãos, vai ter outro. E eu não vejo a hora, irmãos, de diminuir a minha jornada de trabalho, para mim ouvir as irmãs pregar, eu estou morrendo de saudade. Porque se eu não estiver aqui, se o pastor não estiver, a irmã prega, ele prega. Irmão, vai vir, não vai parar. A obra de Deus não vai parar, irmãos. Aí Paulo fala assim, né? Eles podem me prender, mas a palavra não vão prender. Paulo fala lá em Timóteo, pode me prender, a minha palavra não vai prender. E aí o anjo visita Elias e fala, Elias, levanta, porque longa é a tua caminhada. Aí Elias sai para o deserto, vai para a caverna. Aí ele ouve uma voz mansa. Sai para fora, Elias, e volta para o caminho de onde você voltou. Irmãos, não se justifica sair do caminho do Senhor, porque quem faz você sofrer é os homens, não é o Senhor. Eu fico indignado quando eu vejo crente desviado, porque todo crente desviado, ele tem alguma desculpa para ele dar. Ou o pastor que me maltratou, a mulher do pastor sempre é a vítima também, né? A esposa do pastor, as igrejas que eu passava, ou é o presbítero, é a irmã, ele dá desculpa para sair da igreja. Todas as pessoas que saíram, ele vai ter uma desculpa. Isso aí é desde o passado, irmãos, desde lá de Adão e Eva. Adão, mas por quê? Por que, Eva? Não, a serpente me enganou. Mas por que, Adão? A mulher que você me deu me enganou. Então fica aquela coisa de empurrar para o outro. A tua responsabilidade, ela é pessoal, irmão. É sua responsabilidade. Não vai sair do caminho do Senhor. Quem te machuca, quem te fere é os homens. Não é o Senhor. O Senhor não, Ele é bom. Ele está com a gente em todas as situações. E aí Davi, irmãos, Davi passa por esse processo e ele teme. Aí ele vem agradecer a Deus aqui, porque Deus ouviu a oração dele. Ó. E ele recomenda a todos, ó, confiar nele. Aí que é o segredo daquele que serve e aquele que não serve.
O que não serve entra em desespero. Ele entra em desespero por causa da crise. Ele entra em desespero por causa da morte, até a morte. Ai, quando você eu já vi gente quase pulando lá dentro da cova e chorando, e aquela coisa. Mas o que será isso aí? Não, irmãos. Deus, ele deu, ele tirou. Não foi assim que Jó fez, irmãos? Ele deu, ele tira. Ele dá a vida, ele tira a vida, irmãos. Nós vamos ficar com saudade daqueles que partiram do Senhor. Mas a Bíblia nos recomenda para que nós não venhamos ser ignorantes naqueles que partiram já do Senhor. Mas o ímpio não, ele chora, ele entra em desespero. Eu me lembro do meu patrão, que eu vi ele rico e depois eu vi ele pobre, irmão. Trabalhei para ele trabalhar. Comecei a trabalhar numa Minervinha, que só o irmão conhece aqui. Aí imprimia lá os cartuchinhos da Bozano, da Aliás, trabalhava naquela maquininha. E esse homem era igual nós, assim, aproveitando, sabe? Ficou rico, mano. Ficou rico, foi conquistando, sabe? Aí veio a Kodak, a Start, a Natura, a Boticário, Lacqua di Fiore. Aí ele ficou rico. Comprou caminhões, frota de caminhão para poder fazer as entregas da Natura, que ele roubou de uma outra gráfica, irmão, cara. E agora vai, quem engana é enganado. Jacó enganou e depois foi enganado, né? Jacó enganou, depois lá na frente ele foi enganado. Acho que ele deve ter esquecido quando ele ficou doido lá, que ele deu uns gritos lá com o Geu, mas ele enganou. Esse meu patrão pegou simplesmente a Natura, ficou rico, irmãos. Passou o tempo, irmãos, aí a soberba entrou no coração dele e da minha patroa. Esse homem rico, ele já começou a desfazer das pessoas que começaram com ele, né? Tal, passou, a minha patroa muito soberba. E a Bíblia fala que Deus abate o soberbo. E ele exalta o humilde. E eu passei por 3 patrões que foram abatidos. E não foi falta de avisar, porque Deus me leva eu nesses lugares. Aí até quando ele estava assim, ele não foi. Chegou os anos, depois de rico, uma outra gráfica tomou a Natura dele, irmãos. E eu só trabalhava, a minha cartonagem que eu trabalhava era a maior de São Paulo. Era a maior de São Paulo, então nós éramos o melhor em fazer essas caixas de estojo da Natura. Tudo isso aí era nós que fazíamos, irmãos. Perdeu. Aí foi numa decadência, irmão. Esse homem chegou um tempo que ele me procurou. Eu tinha uma van que eles me mandaram embora, não podia pagar mais meu salário. Aí eu passei na empresa lá, ele não tinha dinheiro para pagar o frete para eu levar a caixa para ele, irmãos. Aí um dia ele conversando comigo, ele chamou a mulher dele chamou e falou: o que nós vamos comer hoje? Aí ele pôs a mão no bolso, ele contando para mim, tinha R$5. Ele foi lá, comprou mortadela e pãozinho. Ele falou, mas eu agradeci a Deus. Mas, irmãos, era um homem que ele gastava por mês em restaurante 3, 4 mil reais. Mas a esposa não aceitou aquela situação. Por quê, irmãos? Aí eu fazia culto lá, eu orava lá, levava a palavra para ele, tinha mais crente lá. E chegou um momento, irmãos, que Deus revelou que essa empresa, uma irmã, eu aí na Frank do Amaral, Deus falou, irmão Carlos, Deus me mostra para mim, na tua empresa, uma mesa bem grande, e com 3 homens muito preocupados discutindo, assim, eu fazer uma oração lá. E aí eu fui falar para ele, irmãos, conversei com ele e tal, tinha uma intimidade, ele virou assim, mostrou, ele falou, mas eu confio. Estava lá a Aparecida, estava lá o São Jorge, estava tudo lá. Eu falei, de hoje em diante, eu não oro mais. E eles não aceitavam, irmão, essa situação. Mas por quê? A confiança deles estava na maçonaria. Estava em outro Deus, ó. E eles foram decepcionados, irmãos. Irmãos, quem serve ao outro Deus, mais cedo ou mais tarde, eles vão se decepcionar. Mas aqueles que esperam no Senhor, caminharão, irmãos, correrão sem se cansar, sem fadigar, irmãos, até o céu chegar. Porque a nossa esperança não está nos homens, irmãos. A nossa esperança não está nas coisas visíveis, e sim nas coisas invisíveis, que elas são eternas, irmãos. Fica atento com as coisas invisíveis, porque as visíveis são perecíveis, irmãos. Mas Davi aqui ele fala, exorta nós a confiar no Senhor. Porque o inimigo aqui era grande. E aí ele ora a Deus e o Senhor ouve a Davi, irmãos. Mas ele fala aqui umas coisas aqui interessantes, irmãos, Davi, no Salmo 34.
Ele fala aqui, ó, irmão, guarda a sua língua do mal, ó, e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta do mal e faz o bem, e procura a paz e segue, ó. Porque para você servir a Deus, irmãos, você tem que estar em paz com você mesmo. Você tem que estar em paz com o seu irmão. Porque Jesus é paz. Se você não tiver paz, irmãos, onde você está, com as pessoas, com você mesmo, alguma coisa está errada na sua vida. E Deus, ele vai ouvir você, irmãos. Porque Davi fala assim, e ele me ouviu. Ó. Mas você vai ter que estar em paz. Porque um coração, irmãos, fechado, um coração cheio de amargura, um coração cheio de rapina, irmãos, Deus não pode entrar. E todas as vezes, irmãos, que o justo ele clamou ao Senhor, o Senhor ouviu. E o próprio Davi mesmo, irmãos, quando ele errou, Davi ele tinha uma facilidade de se arrepender, irmãos. O segredo é você ter facilidade de se arrepender, irmãos. Daquilo que você faz de errado, reconheça, pede perdão a Deus. E Davi ele ora a Deus, irmãos. E ele fala, Senhor, coloque em mim, ó, um coração puro, ó, e um caminho reto, ó, e não aparte de mim o teu espírito, ó. Que coisa linda, irmãos. Ele tinha facilidade de se arrepender. E ele sabia no Deus que ele servia, irmãos. E se ele perdesse esse Deus, ele estava perdido na vida dele. E o Senhor ouviu Davi, irmãos. E aí nós vamos ver lá que em outros salmos, Davi escrevendo, é impressionante a confiança que ele tem em Deus. Você vê no Salmo 23, irmãos, o que ele fala, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz e guia-me mansamente as águas tranquilas. Refrigere a minha alma, ó. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome, ó. E ainda que eu andasse pela sombra do vento, não temeria mal algum. Porque tu está comigo, ó. Ó a confiança, ó. A tua vara e teu cajado me consola. E aí, irmãos, ele começa a falar, ele fala, prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então ele fala assim, ó, aí já visando lá o terceiro céu. Ó. E aí ele fala, morar na casa do Senhor por longos dias. Ó. Ele já está se referindo a outra vida, irmãos. E você vê que os problemas não param. E Davi aqui, irmão, você vai ver lá mais para frente em outros salmos, ele tendo problemas de novo e passando por dificuldade. E ele fala, Senhor, ouve o meu clamor, ó. Inclina para mim e ouve o meu clamor. Porque os meus inimigos, eles lançam iniquidade sobre mim, ó. Eles lançam iniquidade, me oprimem, eles me oprimem e jogam pressão. Ele fala, o meu coração está dolorido dentro de mim, ó. Aí ele começa a falar, ai, se eu pudesse, irmãos, e o terror da morte veio sobre mim. Temor e tremor caiu sobre mim. E se eu pudesse ter uma asas de pomba, eu voaria lá para o deserto, ó, e fugiria desse vento e dessa tempestade. Olha só, irmãos, a perseguição que esse homem estava sentindo. E ele fala assim, não eram os meus inimigos, porque se fossem os meus inimigos, eu me conformaria. Eu aceitaria, mas não. Era uma multidão de pessoas que ia comigo para a igreja, irmãos. Falo para vocês que quem fere nós é aquelas pessoas, às vezes até que está perto, irmãos. Eles falam assim, olha, mas eu vou orar, ó, pelo meio-dia, pela tarde, pela manhã, ó. E o Senhor me ouvirá. Ele sempre fala essas coisas, o Senhor vai me ouvir. Irmãos, o Senhor vai te ouvir. Irmãos, o Deus que você serve não é surdo, irmãos. Ele ouve o que você está dizendo, irmãos. Por isso que vale a pena servir a esse Deus. Porque você não vai ser decepcionada. Ele ouve, ele te dá a resposta. Às vezes não é aquela resposta que nós esperamos. Às vezes não é. Mas a resposta que ele dá, ele é Deus, ele pode dar. E você tem que acatar. Nem sempre ele vai dar a resposta que você quer. Se quando você for buscar a resposta a Deus, ele falar não, é não. Não adianta você espernear. Vai ter vez que ele vai falar para você, não. Ah, Senhor, mas eu queria assim, queria um outro emprego melhor, eu queria um bairro melhor, uma casa melhor. Ele vai falar não. Mas como assim? Não.
E você vai ter que acatar, irmãos, para você não se dar mal lá na frente. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Tudo vai acontecer na sua vida, irmãos, no minuto certo, na hora certa e no dia certo. Nada pode acontecer antes do tempo, irmãos. Porque se acontecer antes do tempo, você vai sofrer duras penas, irmãos. E o que tem de pessoa sofrendo, porque tem que ser do jeito dele. Que nem os camaradas falam, se hoje não acontecer nada, eu vou rasgar minha Bíblia. Ah, irmão, como assim? Mas como assim você vai rasgar a Bíblia? Eu não vou ser mais crente. Tem uns caras que eles são abelhudos, irmãos. Se não acontecer, eu não sou mais. Como assim você não é? Então, quer dizer, você está exigindo que Deus faça isso. Mas se Ele não fazer, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Se a porta não abriu, Ele continua sendo Deus. Que Abacuque, ele foi questionar a Deus um monte de coisa lá, Senhor, por que está acontecendo tudo isso aqui, essa nação em pecado, e nada acontece. Ele queria que Deus já tomasse logo uma providência, mas não é assim da maneira que nós queremos. Que homem nenhum, que profeta nenhum, que bispo, que pastor, não, você não tem que determinar nada a hora que Deus vai fazer o negócio. Como, se a pessoa chegar aqui, você não vai punir lá, o rapaz lá, porque não aceita o evangelho, não, peraí, não é assim. Senhor, o Senhor quer que nós oramos do céu e cai fogo e consuma todo esse povo? Você não falou, não é isso que eu quero. E se deixar pelos homens é assim, irmãos. Aí chega uma hora que Deus dá a resposta para Abacuque, ele fala assim, Senhor, aí ele começa a reconhecer, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, não haja mais mantimento no campo, e as vacas venham ser arrebatadas, eu todavia eu me alegrarei do Senhor. Irmão, aí Deus negócio, ele entendeu, irmão. Ele entendeu. E aí você vê que os homens lá, Jeremias, então Deus chama Jeremias. Mas chegou num determinado momento que tanta rejeição, irmãos, vem uma tristeza no coração da gente. Nós somos homens, irmãos, e somos limitados. E às vezes nós queremos uma coisa, Deus manda você fazer, você faz. E como tem até nos dias de hoje crente rebelde que não aceita a palavra. Tem que ser o que ele veio para querer ouvir, e ele não ouviu aquilo que ele queria, então ele fica um pouco chateado. Irmão, mas não é assim. Eu não queria fazer um monte de coisa, mas Deus quer que eu pare, então eu vou ter que suportar e passar algumas coisas que eu estou passando na minha vida, irmãos. E eu não vou poder fugir. E Deus não tem prazer naquele que recua, irmãos. Deus não tem prazer em pessoas que recuam, pessoas covardes. Que ele não confia, ele acha que, ele duvida da capacidade de Deus. Deus não está fazendo e tal, mas peraí, você está duvidando da capacidade de Deus? Ele vai fazer a hora que ele quer. E aí Jeremias, irmãos, Deus quando já chama ele lá, já falou tudo para ele. Deus ele fala, esse povo aí é duro, é rebelde. Falou para Ezequiel também, eles têm um semblante duro, uma cerviz dura. Mas não se importa com isso aí não, tá? Você vai e prega para eles. Você vai lá e prega, e não se preocupa com isso aí não. Porque tudo que eu mandar, Deus falando com Jeremias, tudo que eu mandar, Jeremias, para começo de assunto. Antes que você já fosse formado, eu já te conhecia. Olha, Deus falando, antes de você dizer, eu já te conhecia. E antes que você saísse do ventre, eu já te santifiquei. Então você vai falar o que eu mandar você falar. Mas chega lá na frente, começa a surgir tanto problema, tanta humilhação, ele cansa um pouco. Aí ele fala assim, olha, se eu pudesse consolar o meu coração, de tanta rebeldia daquele povo lá, que eles pregavam a palavra para eles e eles rejeitavam a Deus. Pregava e eles diziam, até nos dias de hoje, você prega e as pessoas estão rejeitando, você prega, chega uma hora que dá uma tristeza, você falou assim, eu estou cansado, E Jeremias falou, se eu pudesse consolar o meu coração, ele desfalece dentro de mim. Pudera eu, Deus, transformasse a minha cabeça em água e meus olhos em fonte de água, eu choraria dia e noite por causa desse povo. Mas, irmãos, e ele fala assim, mas depois lá no versículo 17, no capítulo 17, ele fala assim, olha, bem-aventurado
lá no capítulo 17, ele fala assim, ó, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, ó, e cuja esperança é o Senhor. Ó. Irmãos, a sua esperança, ela tem que ser o Senhor. Se você for esperar nos governantes, essa nação vai ser decepcionada mais uma vez. Ó. Seja lá quem é o camarada que vai entrar aí. Você vai ver lá na frente eles reclamar de novo, porque o povo sempre faz as coisas erradas. A escolha é deles. Desde lá do passado, não, vamos matar Jesus, crucifica ele, lá na época de Samuel, não, nós queremos um rei, nós não queremos mais Deus governando nós. Olharam para as cidades vizinhas pecaminosas, falaram, nós vamos também querer um rei igual eles têm, nós vamos querer também. Samuel ficou triste, foi lá conversar com Deus. E Deus chegou e Samuel falou, Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, mas eles estão rejeitando a mim. Então vai lá e diz o povo as consequências que eles vão ter dessa escolha que eles estão fazendo. Mas mesmo assim o povo falou, não, mas nós queremos um rei. E eles foram penalizados por essa escolha, porque era o próprio Deus que governava aquele povo lá, e eles escolheram pedir um outro rei. E nos dias de hoje não vai ser diferente, irmãos. Eles vão colocar outro governante lá, porque essa terra não tem mais jeito, irmãos. Lá o profeta Isaías fala que essa terra ela vai cambalear como ébrio, como bêbado. E ela vai cair. Não vai levantar mais. E o único governo perfeito vai ser do Senhor. Os homens não têm temor a Deus mais. Essa nação, ela está fazendo por merecer. Cada nação tem o governante que merece. Então eles vão escolher porque a confiança deles estão nos homens. A confiança deles estão nos deuses que não ouve, que não fala, que não tem olhos, não enxergam. A confiança deles. Mas nossa confiança está no Senhor. Que aconteça o que acontecer, nós acreditamos na vida eterna. Então, irmãos, você que serve ao Senhor, não fica preocupado com as coisas desse mundo, com as aflições desse mundo. Porque disso aí, irmãos, aqueles que servem o Senhor, Ele está cuidando de você. Mas se preocupa, irmãos, com a tua salvação, com a tua vida eterna. Porque essa ninguém pode roubar de você. Porque um dia tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar, irmãos. A briga está por causa do poder, irmãos. Todo mundo quer entrar na política. É autoridade roubando, é polícia roubando, é o governo roubando. Então todo mundo, e até as pessoas que servem a Deus, querendo entrar nisso aí também. Que nem eu conversando com o pastor, o negócio é tão, sabe, oferece tanta vantagem, que se fosse ruim, ninguém queria entrar, irmão. Você já viu alguém querer ir para um lugar que é ruim? Ah, mas quando é bom, todo mundo quer. O farmacêutico quer, o pastor quer, o pai de santo quer, o padre quer, o cantor quer, o professor quer. Irmão, todo mundo quer entrar lá. Mas o que tem lá? Aonde está o tesouro? Ali está o coração do homem. Mas, irmãos, e o que me deixa triste, irmãos, é eu ver essas pregações desses camaradas aí, incentivando mais as pessoas a adquirir coisas materiais, irmãos. Se tudo esse inferno que está tendo aqui é por causa das coisas materiais, por causa de dinheiro, por causa de carro, por causa de bens, e ainda eu venho, subo aqui em cima e vou ainda fazer com que vocês botem o coração de vocês nessas coisas materiais. E é tudo isso que está levando os homens a essa loucura, irmãos. Quem tem, quer ter, quer mais. Ele quer o dele, ele quer pegar o que é seu. Em tudo você é enganado, irmãos. Você chama uma pessoa, você é enganado, você vai no outro lugar, você é enganado, porque todo mundo quer levar vantagem. E aí, irmãos, as pessoas ficam, os pregadores incitando as pessoas a conquistar coisas materiais. Mas já nós, irmãos, Paulo ele fala assim, ó, o viver é Cristo, irmãos, e você morrer é ganho. Mas faz isso tudo para o Evangelho, vai servir ao Senhor, e a tua esperança, irmãos, tem que ser a vida eterna. Ainda que você não conquistou coisas materiais aqui, não fique triste, irmãos. Não fique triste, porque da noite para o dia tudo isso vai acabar. E eu estou
observando que as pessoas estão abandonando os caminhos do Senhor. Estão se apegando às coisas materiais. E os que estão vindo servir ao Senhor, estão vindo com interesse. Estão vindo para ganhar alguma coisa, para multiplicar o patrimônio dele, irmãos. Até a oferta que o cara dá, até o dízimo que ele dá, os camaradas ainda põem na cabeça das pessoas que ele vai dar aquele dízimo e ele vai conquistar um monte de coisa. Que absurdo, mano. Usando o nome do Senhor, irmãos. E aí o que vai acontecer naquele dia? O Senhor vai olhar para todos e vão falar, não vos conheça, aparta de mim. Por quê? As pessoas que elas não ouvem a palavra de Deus, irmãos, vai ter problema sério com o Senhor lá. Porque você não ouviu, você não deu crédito. E o reino de Deus, irmãos, não é dinheiro, não é comida. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor. E quando o Senhor falar, irmãos, nós temos que reverenciar. Nós temos que ouvir. E ele está, irmãos, ele bate sempre na porta. E quando você abre, ele entra, irmãos. Ele caminha com você. Ele quer ceiar com você. Ele quer dirigir. Ó. O Espírito de Deus, ele fala assim, olha, não vos deixareis órfãos. Eu vou. E vou preparar a morada lá no céu. E se não fosse assim, eu não diria a vós. E eu também não vou deixar vocês órfãos. Vou deixar o Espírito Consolador. E o Espírito de Deus que vai consolar você. E ele sempre vai ter uma resposta para te dar, irmãos. E seja ela qual for, acata, irmãos. Que é para você obter a vida eterna, irmãos. Deus abençoe e eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.